Querido Deus, Senhor da glória, obrigado, meu Senhor, por mais um dia que Tu nos concede. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua graça manifestada em Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos. Guarda a Tua igreja, guarda, meu Senhor, e manifesta o Teu poder na vida da igreja, abençoando os Teus ungidos, abençoando, meu Senhor, os Teus servos. Guarda, Senhor, a Tua igreja, crianças, jovens e adultos. Dá, ó Deus, a graça e a paz, manifestando o Teu poder, a Tua bênção, Senhor, guardando cada família. Guarda, meu Senhor, os meus irmãos que trabalham para a glória do Teu nome, que vivem, meu Senhor, para Te exaltar. Deus fiel, nos dá graça no nosso trabalho, nos dá prazer na Tua lei. Em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos. Amém. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Meus amados irmãos, estamos de volta com a palavra ao amanhecer. Nosso desejo é comunicar a palavra de Deus. Tem uma fila enorme de pessoas que começaram depois da gente, portanto, a gente tem alguma condição de ajudar. Vamos à leitura da palavra. Nosso texto hoje é Salmo 116, versículos de 1 a 6. Um texto bem pequeno, com uma grande e maravilhosa mensagem para o nosso coração. Começa com uma declaração de amor. Eu fui criado na idolatria e me impressionava muito ver as pessoas carregando aquelas coisas inúteis nas costas e muitas vezes chorando com aquilo. Eu não me lembro se alguma vez eu me emocionei de alguma forma ou de outra que viesse a chorar diante dos ídolos, mas que eu dedicava o meu tempo. Eu paguei a uma senhora chamada Maria Creuza, eu tinha 12 anos para 13 anos, e eu paguei aquela senhora. Na verdade, eu propus pagar, ela não quis. Eu propus pagar aquela senhora para ela me ensinar tudo que ela sabia, em termos de rezaria, né? A rezaria, feitiçaria, a brocaria toda. As responsos de Nossa Senhora, tal, as ladainhas. Eu aprendi muita coisa com aquela senhora. E ela não era pobrezinha, não. Eles tinham propriedade, tinham muitos animais, aquela riqueza de gente do campo. Mas mesmo assim eu contribuí, levando querosene, que lá era no campo, portanto, precisava de querosene, usado nas lamparinas. Olha de onde eu vim. E eu aprendi, me dediquei alguns meses aprendendo aquilo. É tanto que eu, com 14 anos, morreu uma senhora lá e eu fui fazer o que hoje seria as exéquias. Rezar, tirar o terço. Bom, eu fui dedicado à idolatria, mas eu não me lembro de alguma vez que tenha chorado diante dos ídolos. Mas vi muita gente chorando diante dos ídolos. Uma vez eu estava ao lado de um padre e ele se emocionava que soluçava naquela cerimônia. Um padre, e já era um senhor, já tinha uns 40 e tantos anos. E este salmo começa com uma declaração de amor, e é maravilhoso. Amo ao Senhor. Ah, quantas vezes, não sei, centenas, milhares, quantas vezes eu já fiz esta declaração como sendo minha. Senhor, Tu sabe que eu te amo. Eu amo, Senhor. Eu te amo, Senhor, porque é maravilhoso. Este salmo começa muito bem. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, porquanto o invocarei enquanto viver. Os cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim.
encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor guarda os simples. Fui abatido, mas Ele me livrou. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Meus amados, é de uma profundidade tão grande que eu não cogitaria compreender na sua imensidão. Um homem cheio de defeitos, o ser humano, o homem, a mulher, o jovem, o adulto, o homem, uma mulher, uma pessoa cheia de defeitos. Homens que viveram vidas mesquinhas, promíscuas, desonestas. Mulheres que viveram as experiências semelhantes, mesquinhas, promíscuas. Mulheres tentadoras, mulheres que se exibiam para tentar, para agredir o homem, às vezes até casados, jovens, cheios de vigor, cheios de vida, que usaram os seus corpos para atrair pessoas, para negociar, jovens que negociavam seus corpos, homens de programa, mulheres de programa, pessoas de todas as classes, de todos os níveis, e pessoas sem classe nenhuma, vivendo vidas terríveis, muitas vezes cercados por angústias, os cordéis da morte querendo enforcá-lo, a tristeza dominando, pessoas oprimidas, entristecidas, sem vida. Aí ouviu o som maravilhoso do Evangelho, as promessas gloriosas de nosso Deus. Ouviu a proclamação da redenção que há em Cristo Jesus. Decidiram auxiliados, decidiu cheio de entusiasmo, desconhecido até então na sua experiência, e confessa Cristo, recebe Jesus Cristo como seu Senhor, como seu pastor, como seu Salvador, como seu amigo. Se livra, lembro-me bem de algumas vezes, algumas experiências que eu tive assim com pessoas. Encontrei uma senhora muito apavorada no meio de uma avenida. Ela me conhecia. Ela gritou por mim, lá no meio da avenida: irmão Freire! Eu fui ao seu encontro e ela estava num desespero. E ali no canteiro da avenida, numa hora de movimentação, eu disse: fecha os seus olhos que eu vou orar por você. Ela fechou os olhos e eu orei de olhos abertos por estar no meio do canteiro da avenida.
e ver Deus operando naquela vida, ver aquela mudança de imediata. Eu estou tão aliviada, eu estou tão bem. Glória a Deus, foi Deus que colocou você no meu caminho hoje. Orar por uma pessoa que diz: olha, irmão, quando você terminou de orar, eu senti cair sobre mim um peso que me oprimia há muito tempo. E estas pessoas se agarrarem à esperança, se firmarem na esperança, se firmarem nas promessas, receberem a bênção de Deus e a partir dali dar um adeus para sempre aos cordéis da morte, às angústias do inferno, à tristeza profunda. E ouvir aquelas pessoas fazendo essas declarações de amor. Amo ao Senhor, eu te amo, Jesus. Senhor, tu sabe que eu te amo, Jesus. Jesus, dá-me graça, eu te amo. É maravilhoso. Eu experimentei em algumas oportunidades trágicas da minha vida a opressão dos cordéis da morte. Eu senti os cordéis da morte fechando, me oprimindo, me enforcando. Uma vez eu estava assim tão angustiado. Eu fui para um lugar que ninguém me via e eu gritei para os céus. Imaginando, eu disse, eu vou gritar para Deus e vai aparecer uma janela ali, Deus vai me socorrer. E eu fui socorrido. Quantas angústias, quantas tristezas pela separação de entes queridos, tristeza por perdas de valores, tristezas provocadas por infidelidades dos outros ou sua, tristezas de origens conhecidas e tristezas de origem não conhecidas. Todas essas experiências, elas podem ter um fim quando você ama o Senhor, quando você recebe a graça, a misericórdia, quando você recebe de Deus um toque diferente, aquele toque que Jesus possa sentir. Quem me tocou? Fui eu, Senhor, angustiado, a angústia, os cordéis da morte me angustiando, as angústias do inferno me oprimindo. Eu, Senhor, estava assim, tu me deste vida, tu remiste a minha alma, tu me fizeste estar aqui de pé. Amo ao Senhor, eu te amo, Senhor. Meus queridos irmãos, como é maravilhoso amar o Senhor e proclamar o amor do Senhor e servir ao Senhor por amor. Eu tenho a experiência, nunca participei de nada por interesse. Servi 54 anos numa igreja que não existe mais. Modificaram por dentro, por fora, a doutrina, o costume, a linguagem, modificaram, lançaram os seus valores na lixeira para modernizar. Nunca servi por valores. Nunca
nunca tive visão pecuniária, nunca tive visão monetária, nunca esperei nem presentes. Servi por amor. Amo o Senhor. Enquanto viver, vou fazer isto com amor, por amor, para fazer alguém sentir este amor, fazer alguém se encorajar e anunciar: eu te amo, Senhor. Amo ao Senhor porque Ele me ouviu, Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu a minha súplica, Ele me atendeu, Ele inclinou-se para me ouvir. Ele ouviu, Ele inclinou o ouvido, Ele me ouviu. Portanto, o invocarei enquanto viver. Meu compromisso com Jesus. A validade é o dia da minha morte. O meu compromisso com Jesus. O vencimento é o dia da minha morte. Porque para esta dimensão, a morte é o ponto final. Que Deus abençoe os meus irmãos. Se alguém está angustiado, se alguém sofreu, se alguém pensou ou provou o terrível poder dos cordéis da morte, a prisão na droga, a prisão no alcoolismo, a prisão na prostituição masculina, a prisão na prostituição feminina, a prisão da avareza, ricos miseráveis, amas secas, não dá uma gota de leite a um faminto, amas secas, tudo que vocês têm, amas secas, vai ficar aqui. Ame o Senhor. Faça alguma coisa na obra de Deus. Deus não precisa nem de mim, nem do que eu tenho. Ele me usa por misericórdia e precisa do meu testemunho. É necessário que eu dê testemunho para encorajar outros. Que Deus abençoe os meus irmãos. E a minha intercessão hoje é pela família Pessoa. Enoque Pessoa e família. Os meus irmãos, uma família grandiosa. Conheci os pais do Enoque. Enoque está com 83, 82 anos. Serviu ao Senhor e a mim. Foi músico na minha igreja, sem nenhum interesse em nada, simplesmente cooperador. Que Deus possa abençoar e guardar meu irmão com vigor, com saúde, a sua esposa, que não está bem de saúde, né? E a sua família. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que está nos mais altos céus, nós te louvamos, bendizemos e agradecemos pela vida. Pai querido, Senhor da glória, nós te louvamos pela tua bondade. Obrigado pela palavra. Obrigado, meu Senhor, pelo teu amor profundo que encheu a minha alma, que enche, Senhor, os nossos corações. Obrigado pela liberdade, pela libertação. Obrigado, meu Senhor, pela festa espiritual no nosso coração, onde sempre te louvamos com a alma, com os salmos altissonantes, com a música e com o nosso silêncio profundo. Ó Deus, obrigado pela tua bondade. Agora eu te apresento meu senhor irmão Enoque, Edilce, toda a família,
Toma eles em tuas santas mãos, meu Senhor, ajuda, reconcilia contigo os que estão afastados, chama, tu és poderoso, tu és soberano, tu és, ó Deus Todo-Poderoso, tu és sábio e sabe atrair. Ó Deus, tenha compaixão da família, ajuda, Senhor. Os que estão te servindo, fortalece, e os que estão caídos, levanta. Pai maravilhoso, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.